Aleluia. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 43. Vamos começar mesmo versículos 42. Vamos ler até 47. João capítulo 8, versículos 42 até 47. João 8, versículo 42. Jesus disse: se Deus fosse realmente o Pai de vocês, vocês me amariam. Eu vi de Deus e agora estou aqui. Não vi pela minha própria conta, mas porque Deus me enviou. Vocês não compreendem o que eu ensino, porque não conseguem aceitar o que eu digo. 44. O pai de vocês é o diabo. Vocês pertencem a ele e querem fazer a sua vontade. Ele foi um assassino desde o princípio. Ele é contra a verdade e nele não há verdade nenhuma. Quando mente, só diz o que ele é natural, pois é um mentiroso. Ele é um pai das mentiras. 45. Eu, porém, digo a verdade, mas vocês não acreditam em mim. 46. Pode algum de vocês me acusar de um pecado qualquer, se digo a verdade, porque não acreditam em mim? 47. Aquele que é de Deus aceita o que Deus diz, mas vocês não aceitam o que Deus diz, porque não pertence a Deus. Aleluia. Amém. Ok, estamos no livro de João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 42 até 47. Quando eu estava a vir aqui para Moçambique, eu não estava entendendo nada sobre português. Amém? Amém. Glória a Deus que agora consigo até ensinar em português. Esse é um milagre de Deus, porque Ele é dono de todas as línguas. Amém? Amém. E, sim, então eu consigo agora falar em português e agora conseguimos nos entender um ao outro. Amém? Você fala em português e eu também falo em português. Se eu falar em inglês, muitos não vão perceber. Amém? Amém. É porque é linguagem que você não percebe. Eu percebo inglês, mas você não vai perceber. Amém. É por essa razão, sempre nos domingos, a minha esposa está traduzindo de português de inglês Português. para outros conseguirem entenderem. Porque esse é o objetivo a língua é uma maneira de comunicação. Então, se nós não estamos a falar a mesma língua, a comunicação não vai existir. Não vai existir. Amém? Amém. Mas imagina só, se a língua foi a tua própria vida. Amém? Amém. É isso que eu quero explicar hoje, nesses versículos aqui. Nós pensamos assim, ok, temos a língua de português, temos a língua de inglês, temos França, temos espanhola, temos outras línguas que nós conseguimos falar. E se outra pessoa fala outra língua, você não consegue entender outra pessoa e lá não tem comunhão, não tem como vocês vão conseguir viver juntos e comunicar se outra pessoa fala outra língua.
Por essa razão, outras pessoas fazem esforço para aprender outra língua. Se não fazer isso, ainda tem que traduzir a língua que outra pessoa está falando. Mas olha aqui, Jesus Cristo está falando uma língua. Jesus Cristo é judeu também. Está conversando com os judeus. Mas não estão a entender um ao outro. Amém? Então Cristo está a perguntar: por que nós não estamos a entender um ao outro? Então eu estava a explicar assim: se eu falar em inglês e você não entende inglês, vamos nos entender um ao outro? Não. Estamos no livro de João 8, 42 a 47. Então, Cristo com os judeus não estava a entender um ao outro. Cristo está tentando pregar, ensinar, está a comunicar algumas coisas, mas esses judeus não estavam a perceber o que Cristo está a falar. Então, Cristo está a conversar com eles, dizendo: por que vocês não estão a entender o que eu estou a explicar? Será que eu estou a falar outra língua que vocês não estão a perceber? Então, quando você olha no 43, João capítulo 8, versículo 43, ele diz o quê? Cristo diz o quê para os judeus? Por que não compreende aquilo que... Pode ler um pouco alto? Por que é que não compreendem aquilo que eu digo? Aham. É porque não querem aceitar a minha doutrina. Ok. Por que vocês, aqui na minha versão está dizendo, por que a minha língua não está bem claro para vocês? Porque vocês não estão a compreender aquilo que eu estou a falar. É porque não estamos a falar a mesma língua. Amém? Eu posso falar em português e você também falar em português, mas não conseguir entender um ao outro. Amém? Por quê? Porque a língua não é isso que nós só estamos a usar a comunicar, por exemplo, o português, não. Mas a sua vida, a vida que você está a viver, é uma língua que a pessoa consegue entender. Amém? A sua vida é uma língua. Amém? Então, as línguas que nós temos não são somente português, Shona, Xangana, esses outros. Mas a sua vida é uma língua. A Bíblia é uma língua. O que a Bíblia ensina é uma língua. Esse tipo de vida aqui é uma língua. Então, o que Cristo estava a viver é uma língua que outros não conseguem entender. É uma língua que ele está a falar. Quando ele está a pregar, quando ele está a ensinar, ele está a pregar a sua própria vida. Ele não prega mais outra coisa. Quando nós pregamos quem? Estamos a pregar Cristo. Porque Cristo, a vida de Cristo, é uma língua que você deve aprender. Que ninguém aqui nasce saber falar essa língua de Cristo. Essa língua dos céus. Essa língua que é a vida de Cristo. É isso, essa língua que nós ensinamos para todo mundo, por exemplo. Quando outra pessoa está no mundo, outra pessoa está no reino de Deus, vão se entender? Não. Mas todos estavam a falar em português, por que não estavam a se entender? Não estavam a falar a mesma língua. Amém? Então, Cristo está a perguntar a eles: por que vocês, o que eu estou a falar não está bem claro para vocês? É porque vocês não estão a entender a língua que eu estou a falar. Porque eu estou a falar a língua dos céus. Estou a falar a língua que é a minha própria vida, que vocês não querem aceitar. Vocês querem permanecer na vossa língua. E qual é a vossa língua? Vamos ver aqui no... Qual é a língua dos judeus que Cristo estava a referir? Versículo 44. Vamos ler 44. Diz o quê? O pai de vocês é o diabo. Vocês pertencem a ele e querem fazer a sua vontade. Ele foi um assassino desde o princípio. Ele é contra a verdade e ele não há verdade nenhuma. Quando mente, só diz o que ele... Vamos ouvir aqui. Quando mente, só diz o que ele é natural, pois é um mentiroso. Ok. Essa outra versão, tem outra pessoa que tem outra versão. Tem aqui, a minha Bíblia está dizendo mais outra coisa. A outra versão que pode falar um pouco diferente. Só essa parte aqui. Quando diz mentiras,
fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Ok. Aqui na minha Bíblia diz que quando ele mente, ele fala a língua natural dele. Amen? Amém. Quando o diabo mente, ele fala a língua natural dele. Porque a mentira, a vida de mentira para o diabo é uma língua natural dele. Amen? O que Cristo está falando, Cristo mente? Não. Não mente. Então, a língua natural de Cristo é o quê? É a verdade. É a verdade. Ele fala a verdade. O diabo, a língua natural dele é o quê? Mentira. Então, aqui não vão se entender o que o diabo está falando, o que Cristo está falando, não vão conseguir se entender, porque a língua natural de Cristo é a verdade. É a verdade. E a língua natural do diabo é mentira. É o que ele vive, ele é assassino desde o princípio. Essa é a vida dele, essa é a língua natural dele. Então, o que acontece é que quando você traz essas pessoas juntos, Cristo está com os judeus, e os judeus estavam falando que língua? Judeus estavam falando que língua? Até este ponto aqui. Estavam falando a língua de Deus ou do diabo? Do diabo. Então, Cristo está falando que língua? De Deus. Ele está falando a verdade. Então, não estavam conseguindo se entender um ao outro, porque estavam falando línguas diferentes. Amen? Então, eu quero vocês verem que não pode olhar em língua como somente português em igreja. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender português. Não. É possível eu não conhecer português. Sabe, não? Eu não conhecer português. Mas se você é cristão, genuíno que está crescendo em Cristo, eu só falo inglês, mas podemos conseguir viver juntos, sem nenhum problema. Porque em Cristo estamos a falar a mesma língua. Mesmo fisicamente, você fala português, eu falo inglês, mas conseguimos falar, viver juntos e comunicar um ao outro, amar um ao outro sem nenhum problema. Porque falamos a mesma língua em Cristo. Ok? Mas é possível também, fisicamente, pessoas que falam a mesma língua. Esse fala português, esse fala português. Outro é cristão, outro não é cristão. Vamos juntar todos, talvez num casamento vamos trazer esse outro cristão, esse não é cristão. Fala a mesma língua? Não. Mas fala português todos, crescerão com português. Quando vocês juntam juntos, vão se entender lá dentro? Não vão se entender, amanhã vão se separar. Por quê? Porque nós estamos a falar a mesma língua, nós estamos a conseguir se entender. Quando esse outro fala outra coisa, não vou aceitar isso. Quando o outro fala outra coisa, não vou aceitar isso. Porque não estavam conseguindo falar a mesma língua. É assim como Deus destruiu aquele torre de Babel. Quando as pessoas estavam construindo muito alto, dizendo que vamos chegar lá onde Deus está. Deus diz o quê? Vou confundir a língua deles. Eles não vão conseguir entender o outro. Então, outro estava falando outra coisa, outros não estão aceitando. Não, eu não vou aceitar isso. Outro fala outra coisa, outro não está aceitando. Assim não conseguiram chegar lá onde eles queriam chegar. Amém? Então, a língua que você tem que pensar mais, a sua vida, a vida que você tem em Cristo, é uma língua que você fala. Que aqueles que não estão em Cristo não vão perceber, nem um pouco. Quando Cristo fala, é por essa razão, quando você continua aqui até capítulo 10, Cristo diz assim: as minhas ovelhas, quando eu falo, eles ouvem. Vamos no capítulo 10. Versículo 27 até 30. João capítulo 10, 27 até 30. Alguém pode ler? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá roubá-las da minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é a mais forte do que todos. Ninguém pode roubá-las da mão dele. O Pai e eu somos um. Aleluia. Amém. As minhas ovelhas, nós falamos a mesma linguagem com as minhas
ovelhas. É por essa razão, quando Deus fala, eu vou entender. Quando Cristo fala, eu vou entender. Mas quando Cristo fala para aquela pessoa que não entende essa linguagem, não vai entender nada. Eu posso pregar aqui e você, se você não está em Cristo, não vai perceber nada. Porque é uma linguagem que você não consegue perceber. É uma língua, essa Bíblia aqui, é uma língua que só aqueles que estão em Cristo conseguem perceber. E o Espírito Santo abre o seu entendimento para você conseguir entender essa língua de Cristo. Mas se você não está em Cristo, o Espírito Santo não está operando na tua vida. Podemos pregar e começar em João capítulo 1 até terminar João capítulo 21, você não vai perceber nada. É como eu sentar aqui, eu não entendo nada de português, e você falar em português. Eu posso ir lá sentar, e quando eu falo, eu escuto outras pessoas falarem Xangana, eu não entendo nada. Posso sentar lá no encontro, mas não estou entendendo nada, porque pessoas estavam falando em Xangana. É assim como acontece quando uma pessoa não está em Cristo, não tem o Espírito Santo. Essa língua dos céus é uma coisa estranha, não tem como a pessoa pode perceber. Você pode explicar, pode falar lento, pode falar muito rápido, pode gritar, pode falar, mas não vai perceber, porque é uma língua que essa pessoa ainda não aprendeu. Uma coisa especial que acontece na sua vida, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você começa a aprender essa língua dos céus. Para você conseguir comunicar com o Espírito Santo, com Deus, com Cristo, com outros irmãos e irmãs que estão em Cristo também. Porque é uma língua que você começa a aprender, começa a entender poucos a poucos. Ok. Os teus olhos começam a abrir agora. Mesmo o seu relacionamento agora com outros fica bem. Você começa a gostar de relacionamento com outros cristãos. Por quê? Porque agora você está a entender quando outros falam, você entende. Mas antes, quando você estava no mundo, quando olha para cristão, quando o cristão fala, está a falar coisas estranhas, eu não estou a perceber essa pessoa. Mesmo viver com aquela pessoa, você não vai conseguir porque é uma língua estranha. Então, é uma bênção quando você entra em Cristo, agora começa a compreender coisas, porque essa linguagem agora você está a perceber agora. É uma coisa que eu não estava a perceber agora, estou a perceber. E como acontece também em português, por exemplo, eu estou a aprender português. Primeiro dia, não vou saber tudo. O meu vocabulário, aquelas palavras de português vão começar a adicionar um por um. Ivandro está a aprender inglês. Ainda não conheço muitas coisas. Eu posso dizer Ivandro, eu vou dizer good afternoon, ele vai responder boa tarde. Mas quando eu falo outra coisa em inglês, ele não vai perceber. Por quê? Porque ainda está a crescer, ainda está a aprender. Vai chegar um momento onde ele vai compreender muitas coisas, mas agora ainda está a aprender. Isso que acontece também em Cristo. Quando você está em Cristo, você começa a aprender poucos a poucos. Aqueles que já avançaram em Cristo entendem muitas coisas. Amém? Quando Deus fala pequena coisa, quando você ainda está a crescer, ele vai entender. Mas quando é uma linguagem muito complicada, muitas coisas você não consegue compreender. Mas aqueles que são crescidos em Cristo vão conseguir entender. Aleluia. Amém. Então, é isso que aqui Jesus Cristo está tentando comunicar no João capítulo 8, versículos 42 até 47. Vamos crescer. Vamos aprender. A vida de Cristo é uma língua que nós falamos, que o mundo não vai perceber. Aleluia. Amém. É por essa razão, quando nós encorajamos, para aqueles que ainda não são casados, não pode tentar ir casar uma outra pessoa que não conhece Cristo. Não. Porque vocês não falam a mesma língua. Não pode dizer que não, porque ele fala português, eu também falo português, vamos nos entender. Não, você não vai entender essa pessoa, nem essa pessoa não vai te entender. Amém? Amém. Falar a mesma língua, essa língua aqui é a língua de Cristo, vida de Cristo, é a língua que você fala. E outra pessoa também tem que falar a mesma língua. Aleluia. Amém. Então, se tem uma língua que eu quero aprender, essa língua que eu quero aprender. Eu quero crescer nesta língua. Eu quero me aperfeiçoar nesta língua.
para eu conseguir comunicar com outras irmãos em Cristo, para eu comunicar com o Espírito Santo. Muitas vezes, Deus está falando, mas nós não estamos a conseguir ouvir. Por quê? É a mesma pergunta que Cristo estava perguntando aos judeus. Essa mesma pergunta, esta noite, Cristo está perguntando para cada um de nós. Porque nós estamos a ouvir a palavra de Deus todos os domingos, todas as quartas-feiras e outros dias também. Estamos a ouvir a palavra de Deus. Então, a questão que nós temos que perguntar é essa mesmo. Se Cristo está falando, por que não estamos a conseguir perceber e entender para nós crescer em Cristo? Então, se há uma coisa que nós temos que orar, é para o Espírito Santo nos ensinar essa linguagem que nós não entendemos. Porque quando Ele fala, nós não estamos a entender. Porque o que nós entendemos é português. Português é uma coisa simples. Pessoa que está em Cristo, pessoa que não está em Cristo, fala português. Mas tem uma língua especial que Cristo fala. Quando Cristo fala essa linguagem aqui na Bíblia, muitas pessoas não compreendem. Não, essa língua não é a língua que você vai ir na escola aprender, não. Tem pessoas que conseguem ler a Bíblia, pode começar a ler a Bíblia aqui no início até no fim, mas não entender a linguagem. Por quê? Porque a pessoa pode terminar, mas ir viver na fornicação. Essa pessoa não está a entender a linguagem de Deus. Porque essa língua, quando vem dentro de ti, traz a transformação. Te transforma. Você vive, fala, pensa nesta língua. Amém? Amém. E muitas pessoas ainda não conseguem falar esta língua. Então, se amanhã nós estamos aqui na igreja, não estamos a conseguir entender um ao outro, qual é o problema? Alguém não está fazendo esforço a aprender a língua dos céus e crescer na língua dos céus. Amém? Amém. Quando estava no mundo, estávamos a falar outra língua, mas agora estamos em Cristo. Vamos crescer nesta língua, porque se nós não crescer, Cristo vai falar e nós não vamos perceber nada. Aleluia. Amém. Então, esse encorajamento que eu queria trazer esta noite, Cristo disse: as minhas ovelhas vão entender, porque eles estão a entender esta língua. Aleluia. Amém. Vamos levantar. Esse é o ponto de oração esta noite. Queremos orar. Vou pedir para Evandro terminar a live. Vamos entrar em oração. Amém? Amém. Para o Espírito Santo nos ajudar a entender esta língua, que é a língua da Bíblia, a língua que é a vida de Cristo. Amém? Amém. Vamos levantar todos. Em nome de Cristo.